Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks, Liderança para o Futuro, uma série de conteúdos voltados à conexão entre empresas, marcas e lideranças com a sociedade como um todo. Meu nome é Delton Batista, eu sou presidente do Grupo de Líderes Empresariais em Santa Catarina e o Lead Talks é uma iniciativa em parceria com o Sistema Catarinense de Comunicação, indo ao ar, seja pela televisão aberta, no SBT do Estado de Santa Catarina, quanto no meio digital, através do portal SCC10. Hoje o nosso tema tem a ver com finanças, recursos, crédito, condições e arquitetura de uma engenharia financeira fundamental para o crescimento, o desenvolvimento, a expansão das organizações catarinenses e brasileiras. Estamos recebendo Felipe Sagres, que é chefe executivo da Fattori Finanças, uma das organizações que mais crescem no Brasil, justamente por trazer uma engenharia e um formato de atuação e presença com as organizações que permite, no momento de dificuldade de crédito ou de condições inadequadas de crédito para subsidiar a expansão das empresas, uma alternativa, uma solução muito inteligente e customizada. E mais do que isso, propõe uma condição de recursos econômicos capaz de permitir e dar condições para a inovação das empresas. Empresas que estão focadas no seu business, no seu negócio, mas que precisam de linhas de crédito, aporte, recursos e, principalmente, consultoria, suporte para essa estratégia de crescimento. Felipe, muito obrigado por estar aqui conosco no Lead Talks, um ambiente que recebe as principais lideranças catarinenses de destaque em diversos segmentos. E eu queria começar, talvez, pelo mais recente episódio, que é a aprovação, a validação, a certificação da Fattori Finanças como uma operação de banking. Por favor, nos explique um pouquinho melhor o que isso significa. Obrigado, Delton, pelo convite, pela oportunidade, também do LEAD, né? Sem dúvida, é muito enriquecedor para o nosso Estado, né? Parabéns pela iniciativa. Bom, o grupo, né, Fattori, né, tem ali mais de uma década de existência já e agora, né, recentemente, fomos aprovados como uma instituição financeira dentro do Banco Central, né? O que isso quer dizer na prática para o nosso cliente ou para o empresário catarinense? Mais oportunidade e também mais serviços que o Grupo Fattori vem oferecer para os seus clientes, a fim de que eles possam acessar o crédito de uma melhor maneira, né? Acessar crédito pode parecer fácil, mas nem sempre o é, né? A nossa missão, a nossa tarefa é exatamente essa: levar essa desmistificação do crédito, popularizar esse crédito para os empresários catarinenses, a fim de que eles se fortaleçam as suas empresas em busca do crescimento. A iniciativa Fattori Bank, ela vem muito nesse sentido, né? Não é só oferecer crédito. Às vezes o que uma empresa ou um empresário precisa é de uma nova forma, um novo jeito de receber e vender aos seus clientes. Esse é o propósito da Fattori, né? Levar esse conhecimento, levar produtos financeiros para que o empresário ele foque no seu business principal, vender o seu serviço, vender o seu produto de uma melhor maneira possível e deixar o lado financeiro, o lado dos serviços bancários para a Fattori, para que ela possa fazer essa gestão em parceria com os nossos clientes. Eu queria talvez destacar exatamente esse ponto, ou seja, em 10 anos de operação, uma década de história, atingir a condição junto ao Banco Central do Brasil de ser uma instituição financeira homologada no seu mais alto nível de validação de exigências, de homologação de certificação, de processos, de auditoria, de compliance, né? De regramento, é uma das conquistas corporativas, empresariais, no segmento, mais difíceis, porque talvez eu desafio ter algum outro setor mais regulado do que o setor de finanças. A gente vê no mundo inteiro e historicamente, desde que o capitalismo surge, de como as instituições financeiras são pilares de credibilidade, de confiança e de segurança para o ambiente capitalista funcionar. Então, quando o Banco Central do Brasil, que é reconhecido mundialmente como uma instituição de altíssima idoneidade e tecnicidade, certifica, após uma década, um status de
instituição financeira de mais alto nível de excelência, por si só, já é uma demonstração cabal de como o sucesso da gestão e do modelo inovador de gestão da Fattori Serviços tem se tornado absolutamente relevante para o mercado corporativo. Então, eu quis enfatizar isso muito mais para te ouvir. A partir dessa nova condição, abre-se um novo momento para a Fattori Finanças no mercado corporativo brasileiro, naturalmente, dentro do estado onde é a sua sede, né, com muito mais abrangência. Como a Fattori está se preparando para expandir a sua penetração de mercado, dado que conseguiu um selo que é absolutamente desejado por qualquer empresa do segmento, né? Excelente pergunta, Delton. A Fattori, né, nos 10 anos atrás, ela iniciou sua trajetória, né? Ela montou-se as securitizadoras de crédito, depois virou fundo de investimento em direito creditório e agora, por último, vira uma instituição financeira, né? Isso significa que a Fattori tem condição de oferecer serviços proprietários, né? Atualmente, os fundos FDICs de mercado e securitizadoras terceirizam alguns de seus serviços com bancos, né? E isso pode significar ali para o empresário um custo maior, né? A Fattori, ela fez esse caminho, percorreu esse longo caminho de ter a aprovação, apresentar a governança adequada no Banco Central e se licenciar para ter serviços proprietários. Ter serviços proprietários significa ter um serviço com uma maior agilidade e um menor custo. Foi isso que a Fattori, ela perseguiu e ela foi atrás de tirar essa licença do Banco Central, né? Então, isso vai permitir que nós administremos debaixo do Banco Central, debaixo desse sistema financeiro muito seguro, que é o sistema financeiro brasileiro, né? O Banco Central, como você bem disse, é um dos melhores do mundo e também o sistema financeiro mais seguro do mundo está aqui no nosso país, né? Então, a Fattori, dando esse passo, visa consolidar alguns serviços, administrar conta corrente para os seus clientes, ter um número no SBB, que é o Sistema de Pagamentos do Brasil proprietário, emitir os seus próprios códigos de boleto, administrar contas, emitir CCBs. Então, tudo isso visa uma excelência operacional que impacta diretamente no crédito. Então, a Fattori faz esse caminho, percorre esse caminho para ter esse melhor desempenho junto aos seus clientes, porque a gente entende, né, que, junto com os nossos clientes com serviço e não só com crédito, a fidelização dessa nossa base de clientes ela é maior. Através do LEAD, que reúne as grandes empresas brasileiras de todos os segmentos da economia, seja indústria, varejo supermercadista, mercado imobiliário, enfim, empresas de todas as naturezas, né? A gente tem muito contato com empresas, muitas, né, que são atendidas pelos serviços e modelos de gestão da Fattori Finanças, né? E um ponto que eu queria destacar é o que eu chamaria dessa inteligência de gestão financeira, na medida que a empresa não sabe o que quer. A empresa não sabe o que existe à disposição, não sabe das possíveis customizações para a sua necessidade, né? Até porque ela está focada na sua natureza de negócio, na sua atividade principal. Então, me parece que talvez uma parcela grande, talvez a principal, que impede as organizações brasileiras, catarinenses, de maximizarem as suas operações financeiras, não só otimizando o que fazem atualmente, mas também permitindo de maneira criativa e inteligente formatos que permitam inovar, expandir, o que impede é a insegurança e o desconhecimento, né? E também uma falta de confiança numa instituição, e a maioria são instituições muito comerciais, distantes, burocráticas. Na dúvida, o empresário não faz. Então, eu queria te ouvir muito sobre o que me parece ser o principal ativo, no meu modo de ver, da Fattori Serviços, que é essa inteligência da gestão financeira de ajudar a empresa a descobrir quais são os melhores caminhos ou possibilidades de caminhos e formatos para ajudar a empresa a tomar a melhor decisão. Queria te ouvir se isso faz sentido e que tipo de experiência ou de know-how que vocês acumularam consegue ser aplicado e transferido, né, para as empresas catarinenses brasileiras, né? Perfeito. No atual cenário, né, brasileiro, né, pós-pandemia, né, a gente nota o quê? As empresas com maior dificuldade de acessar crédito. Por quê? As grandes empresas e até também as pequenas e médias, elas
as grandes têm mais facilidade de acessar, né? As pequenas e médias, onde é o nicho principal da Fattori, a Fattori vem ajudar essas empresas a entender o porquê que as suas operações têm necessidade de fluxo de caixa. Não é só entregar o crédito para a empresa que está precisando, isso parece ser muito fácil, né? Mas o crédito em si, ele é muito mais amplo do que isso, né? As empresas no pós-pandemia, elas entraram numa crise de suprimento, numa crise de fornecedores, numa crise agora financeira. Então, isso tudo encareceu muito o processo produtivo das empresas. E essas empresas colocaram, a grande maioria, viram a sua operação no vermelho. E aí elas passam a acessar crédito, né? Mas o fato de não entender o porquê está precisando daquele crédito pode levar essa empresa para falência. Pode tomar esse crédito e ele pode, ao invés de ajudar, ele piora a situação da empresa. Então, a função da Fattori é exatamente esse. Entender o ecossistema do cliente, entender o ecossistema do nosso parceiro e propor o melhor caminho. Às vezes, o que ele precisa não é de um crédito. O que ele precisa é como vender melhor, saber vender melhor e receber de uma maneira diferente através do sistema de pagamentos do Brasil, que tem N maneiras de se receber. Né? E quando você fala em ecossistema, é esse olhar, essa radiografia que você desenvolve da empresa e também da sua cadeia de fornecedores, parceiros, clientes, que muitas vezes não é percebida por possíveis alternativas comerciais que sejam apenas transacionais, né? Perfeito. Você consegue olhar esse todo da organização. Exatamente. A Fattori também preza muito e busca muito a inovação tecnológica. Então, nós trazemos para dentro da nossa operação o que tem de melhor em termos de tecnologia, né? A Fattori, o Fattori Bank, que é o nosso produto de serviços bancários, ele já vai rodar numa tecnologia em blockchain. Então, é uma tecnologia de ponta, um protocolo de segurança no mais alto nível que possibilita esses clientes também a receberem serviços de ponta de maneira tecnológica, né? Então, todo esse arcabouço financeiro aliado à tecnologia, nós conseguimos entregar lá na ponta um financeiro mais tecnologia, termo fintech, lá para os nossos clientes e ajudando eles nesse seu processo de acesso ao crédito, né? Então, a Fattori, através da tecnologia, ela democratiza o crédito e aponta para o seu parceiro, para o seu cliente, a melhor saída, né? E não só para quem está precisando de crédito para o seu fluxo de caixa, mas também outras empresas que precisam investir melhor os seus recursos. A Fattori também dispõe de produtos e serviços também de investimento para que esse cliente, esse empresário catarinense, ele possa também investir melhor os seus recursos e, às vezes, financiando a sua cadeia de cliente e fornecedor. Então, a Fattori tem todos esses produtos, né? Tanto do lado do tomador do crédito, quanto do lado do investidor, a fim de entregar a melhor solução para o parceiro e fazer o crescimento do empresário catarinense. Eu acho que essa palavra-chave aí foi fundamental, que é a democratização de tecnologia e conhecimento e know-how a serviço desse esse middle market, esse empresário pequeno-médio em crescimento, em expansão, né? E que muitas vezes não tem acesso a informações, inteligências que estão muito disponíveis para a grande empresa, muitas delas, né, que estão no lead que vocês atendem. Então, você agora desenvolve um arcabouço, e é a palavra da moda, arcabouço, né? Você desenvolve uma amplitude aí de portfólio para atingir e focar nesse universo, né, e ajudar a acelerar essa expansão, agora de maneira sustentável, não apenas resolvendo uma dor que ele tem de curto prazo, mas dando um caminho, um planejamento, né? E quando eu te ouço nesse desafio, nessa oportunidade de subsidiar a inovação, a Fattori Serviços e Finanças pode, de algum modo, também ajudar até empresas que muitas vezes estão procurando um investidor, um sócio como fonte de financiamento, mas muitas vezes temem ter mais um sócio na operação, dividir gestão, governança e, na verdade, com soluções da Fattori Finanças e da Fattori Banking, eventualmente talvez nem seja esse o caminho mais recomendável. Pode ser com uma engenharia e um planejamento construído com as próprias pernas e recursos, de maneira sustentável, financiar o seu crescimento. Boa colocação, Delta. Exatamente isso, né? Às vezes, o empresário também se depara com esse dilema, né? O dilema do crescimento, né? Nesse dilema desse crescimento, nem sempre o melhor caminho é trazer um investidor ou um sócio para a empresa, né?
Às vezes o que a empresa precisa ali é de uma injeção de capital, mas isso pode estar associado ao próprio fluxo financeiro da empresa, sem a necessidade de trazer um investidor ou um sócio para a empresa, né? Então, a Fattori desenha isso junto com o parceiro, com o cliente ou com o empresário e mostra para ele, né, corrige ali o fluxo de caixa dele e quais são as oportunidades futuras de crescimento através do seu próprio fluxo de caixa. E talvez sem a necessidade de trazer um investidor de fora, né, estando sujeito ali a novas regras e assim por diante. Então, a Fattori também traz esse processo através dos fundos FDIC, que é o Fundo de Investimento em Direito Creditório, né, que eles são utilizados para investimento e também para correção do fluxo de caixa da empresa. Então, o empresário catarinense, o empresário brasileiro, ele tem essa opção, né, para investir no seu negócio, fazer o seu negócio ir adiante, ter o crescimento do seu negócio com base no fortalecimento do fluxo de caixa e também de investimento para novas instalações e assim por diante. Esses fundos, né, que é o nosso carro-chefe do crédito, ajudam exatamente nesse ponto. Perfeito. Eu queria, Felipe, agora indo para o aspecto aí do papel e do perfil da liderança empresarial e começando, na verdade, queria te ouvir um pouquinho da sua trajetória profissional, pessoal, os profissionais hoje ligados à gestão de finanças ou com cabeça de finanças, atue ele que a área for dentro da organização, mas claro, especialmente como heads, gestores, diretores financeiros, CFOs das empresas, nunca foram tão prestigiados, nunca foram tão relevantes, estratégicos para as organizações. Então, eu queria ouvir rapidamente um pouco da tua trajetória profissional e de como você percebe o perfil desse executivo que está do outro lado do balcão. O que as empresas hoje estão valorizando nesse profissional, nesse empresário, nesse executivo ligado ao tema de decisão de finanças da organização? Excelente, Dalton. Bem, no meu caso, a carreira foi bancária, né? Passei por grandes bancos, instituições financeiras na capital de São Paulo, né? Capital paulista, passei por Itaú, Citibank, B3, então fiz toda essa parte de aprendizado ali das grandes escolas bancárias, né? E recente cheguei aqui em Joinville para montar, né? Participar da montagem também de uma outra instituição financeira e agora recentemente no Grupo Fattori, né? Então, o que eu vejo assim das lideranças, né, financeiras atuais, né, elas têm de estar cada vez mais atualizadas, porque hoje a velocidade da transformação ela é muito mais acentuada e muito mais rápida, né? Para os profissionais que trabalham na área bancária e de crédito, ainda mais, né? As coisas acontecem, um banco entra em intervenção, como nós vimos há pouco, entra com um problema de um dia para o outro, né? De uma semana para outra. Então, o profissional financeiro, ele tem que ser, acima de tudo, resiliente, ele tem que ser, acima de tudo, preparado e estar atento aos acontecimentos mundiais, né? Porque, direta ou indiretamente, isso reflete aqui no nosso país, o Brasil, né? Então, nós temos que o profissional, ele tem de estar atento às mudanças, sempre estar atento às mudanças e também ter uma equipe de ponta, né? Ele, por si só, na maioria das vezes, ele não é capaz de entregar e fazer tudo aquilo que se propõe. Se ele não tiver uma equipe montada, uma equipe forte, uma equipe consistente, e é isso que a gente faz no Grupo Fattori, né? Nossa equipe é uma equipe de ponta, nossa equipe é uma equipe de profissionais capacitados, inteligentes e também resilientes no processo de crédito. Então, para a nossa liderança, a gente busca muito isso, né? Que esses profissionais se destaquem por ser profissionais resilientes. Caminhando, Felipe, assim para o nosso fechamento, eu queria te ouvir sobre a temática ESG, ou seja, a agenda de sustentabilidade, responsabilidade social e governança se tornou fundamental para o sucesso das empresas, né? Especialmente o tema de finanças, de decisões no universo de mercado de finanças, tocam muito na temática de governança e compliance das empresas. Além disso, então, de algum modo, a Fattori Finanças contribui para, entre aspas, emprestar, validar, reforçar a agenda de governança e compliance dos seus clientes. Mas também a Fattori Finanças tem todo um compromisso e todo um posicionamento de muita história relacionada a práticas e abraçar causas de responsabilidade social, de sustentabilidade. Queria, para finalizar, ouvir você o quanto essa cultura, essa filosofia da Fattori Finanças e quanto esse
propósito de contribuir para democratizar o crescimento do middle market, das pequenas e médias empresas brasileiras, catarinenses, que no futuro serão as empresas lead, né? O quanto esse propósito está impresso no jeito de ser e de fazer negócios da Fatori Finanças, né? Perfeito. O nosso DNA, por si só, ele é isso, né? É focar também na governança e no compliance das empresas que são as nossas clientes, né? Antes de iniciar ali um relacionamento de crédito com aquela empresa, a gente procura entender um pouquinho mais do negócio dela, entender como ela está posicionada e assim por diante. A própria parte do crédito, ela já tem em si só uma função social, né? Porque se as empresas não tiverem acesso ao crédito, grande parte dela está fadada ao fracasso, né? E aí uma empresa, quando fracassa, ela deixa pessoas desamparadas, né? Então, a Fatori, através dos seus processos de crédito, ela tem essa visão social também junto aos seus clientes. Mas o Grupo Fatori, ele faz um pouquinho mais ainda, né? Não só olhando para essas empresas, mas também olhando para pessoas carentes, entidades carentes que precisam de assistência, né? A Fatori adotou uma praça também em Joinville, faz todo um trabalho com centenas de crianças ali que são carentes, né? Tanto de recursos quanto de escola e assim por diante. A Fatori ajuda, né, esse local lá em Joinville, né, que também tem essa função social. Então, o Grupo Fatori, além disso, também com os próprios funcionários, né, a gente procura sempre capacitar os nossos funcionários, né, trazer esses funcionários desde jovens para a nossa empresa e capacitá-los com bolsas de estudo, bolsas de pós-graduação e assim por diante, para que essa dinâmica do ESG seja sempre viva na nossa empresa e na nossa organização, né? E o nosso fundador, Vanderlei Palhano, ele é uma pessoa muito antenada com o tema também, né? Então, o DNA também está impresso dentro da empresa nossa do ESG, que é algo que a gente tem que prezar e olhar muito. Vanderlei Palhano, um dos empresários catarinenses de maior sucesso na história e que tem, com certeza, em todos os negócios, impresso um ritmo de acelerar, de desenvolver, de expandir, de crescer, que é o DNA também, claro, do Grupo Fatori. Ouvimos hoje Felipe Sagres, que é diretor executivo de operações do Grupo Fatori Finanças, que acaba de anunciar de maneira inédita e de maneira absolutamente relevante a nova condição, a aprovação pelo Banco Central do Brasil da vertical, da unidade do Grupo Fatori Finanças, agora como Fatori Banking, agora como instituição financeira, reforçando e ampliando a sua condição de exercer o seu propósito, contribuir com soluções de gestão de finanças, governança e compliance para a expansão das empresas brasileiras no que talvez seja de fundamental, que é o acesso inteligente e bem gerido aos recursos financeiros. Acompanhe os conteúdos do Lead Talks, Liderança para o Futuro, em todas as plataformas do Lead e também nas plataformas do Sistema Catarinense de Comunicação.